O Salmo 81 é atribuído a Asaf. Asaf foi um levita que era responsável pelos louvores na época do rei Davi. E ele escreveu o Salmo 81 dizendo: Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Verso 2: Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. 3. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. 4. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Verso 5: Ordenou em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Nesses primeiros 5 versículos, Asaf está nos chamando a cantar alegremente a Deus, a tocar todos os instrumentos musicais que nós conhecemos para a glória de Deus. No versículo 2 ele fala para tomar o saltério, trazer o adufe, a harpa suave e o alaúde. Fala sobre vários instrumentos musicais. Se você sabe tocar o violão, a flauta, o clarinete, o saxofone, use todas as ferramentas, todos os instrumentos que você dispõe, mesmo as nossas palmas, a nossa voz, tudo isso deve ser usado para o louvor. E esse louvor deve ser cantado alegremente. Versículo 3: Tocai a trombeta na festa da lua nova. A festa da lua nova foi instituída no livro de Números, no capítulo 10, no versículo 10. O Senhor deu uma ordenança para o povo de Israel, que todo o começo de mês deveria ser feita a festa da lua nova. Todo sábado também tinha uma festa. Todos os sábados tinha uma solenidade. Veja depois lá em Números, no capítulo 10, no versículo 10. Aqui em Números, no capítulo 10, indo para o versículo 10, nós lemos: Semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses. Veja, ele está falando, toda vez que começa um novo mês, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. No dia da vossa alegria, está se referindo aos sábados. Vamos ler aqui Números, no versículo 1 até o 10, para entendermos bem esse contexto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Versículo 5. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. 6. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do Sul, retinindo as tocarão para suas partidas. 7. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. 8. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. 9. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos
de vossos inimigos. Então nós vemos aqui em Números 10 que Deus ordenou que Moisés fizesse 2 trombetas de prata batida e deu ordens de que quando deveriam tocar as 2 trombetas, quando deveria tocar retinindo, quando deveria tocar 2 vezes retinindo, para que ele desse comandos para o povo de Israel enquanto estavam no deserto. E no versículo 10, que nós lemos no princípio, ele fala que essas trombetas que serviam para dar os avisos para o povo, para que eles se lembrassem de Deus e Deus se lembrasse deles, também deveriam ser tocadas no dia da alegria. O dia da alegria, nos sábados, eles faziam uma solenidade. Era o dia do descanso, o dia de lembrar de Deus, de honrar a Deus. E, além do sábado, que era o dia da alegria, nas vossas solenidades, eles deveriam tocar aqui, como diz, nos princípios dos vossos meses. Também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Quando eles tocassem aquelas trombetas, quando estavam fazendo os seus sacrifícios a Deus, era uma forma deles lembrarem: é Deus que está conosco, é por Deus que nós estamos tendo esse momento de alegria, esse momento de festas, que vamos ter um novo mês. Veja, o texto fala, nos princípios dos vossos meses. Eles faziam a festa da lua nova todo começo de mês. Qual o propósito disso? Celebrar. Está chegando um novo mês. Está chegando um novo tempo de Deus na nossa vida. E o tocar as trombetas é lembrar. É Deus que nos dirige quando nós partimos, quando nós ficamos, quando nós entramos em guerra. O Senhor está em todas as circunstâncias conosco. E o Senhor estará conosco nesse próximo mês que agora começa. Voltando para o Salmo 81, no versículo 3, é disso que ele fala: tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Ou seja, toquem a trombeta também na festa do começo do mês, que é essa festa da lua nova, porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Como nós acabamos de ler ali em Números, no capítulo 10, ali está escrito que tocar as trombetas era um estatuto perpétuo para Israel. Ou seja, é para eles sempre lembrarem, quando tocavam as trombetas, de que Deus está com eles em todas as situações. Na hora de partirem, na hora de irem para a guerra, em tudo eles devem estar com Deus. Então, o Salmo 81, que foi escrito por Asaf, na primeira parte é a convocação para a adoração e o louvor a Deus. Versículo 5, ele fala assim: ordenou em José por testemunho. Vamos lembrar que José era o filho de Jacó, que foi vendido para o Egito, mas mesmo tendo sido vendido para o Egito, ele assumiu o cargo de governador do Egito. Ele conseguiu sair da situação de escravo para governador. E ele foi, quando era governador, responsável por trazer a sua família para o Egito e guardá-los, cuidá-los. Então Deus está dizendo assim: Deus ordenou o louvor a Deus em José. Em outras palavras, o Senhor é aquele que tira o seu povo da escravidão e os coloca no governo. O Senhor ordenou a bênção, vai tirar a pessoa de uma situação ruim para uma situação mais favorável, como aconteceu com José. Deus ordena: louvem a Ele, mesmo que vocês estejam agora em uma situação não tão favorável, porque assim como o Senhor ordenou essa adoração em José, por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvia uma língua que não entendia. Asaf está falando que Deus ordenou em José o testemunho de que vale a pena honrar e louvar a Deus. José, quando você lê a história dele, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, mas ele foi para o Egito trabalhar como
mordomo na casa de Potifar, e ele ficou sendo fiel ao seu senhor, nunca falou mal a respeito dos seus irmãos, perdoou todos eles quando os encontrou novamente quando já era governador, e quando ele estava como mordomo na casa de Potifar, a mulher de Potifar o tentou, mas ele foi honesto e foi fiel ao seu senhor. Foi colocado na prisão porque foi acusado pela mulher de Potifar de ter tentado seduzir ela, quando na realidade ele não a seduziu, muito pelo contrário, foi ela que tentou seduzi-lo, mas ele escapou dela, e quando ficou na prisão, foi tão bem sucedido que foi colocado como chefe da prisão pelo carcereiro. E dali ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, e depois, quando o copeiro voltou a servir ao rei, no momento em que o rei teve um sonho que não sabia explicação, lembrou-se de José. Então José foi alçado a governador do Egito porque trouxe um bom conselho para que o rei do Egito resolvesse uma crise de fome que estava por vir sobre toda a terra. Deus permitiu que José, que foi vendido como escravo, na sua escravidão, ele se manteve fiel e o Senhor o levantou a governador. Então, louve ao Senhor em todo o tempo, porque Deus fez isso na vida de José como testemunho, revelando que valeu a pena José, mesmo tendo passado por todas essas tentações da escravidão, de ser tentado pela esposa do seu patrão, de ser colocado na prisão injustamente, para que ele fosse governador. Louvar a Deus em todo o tempo traz o testemunho de José como um exemplo para nós. Por isso ele fala, ordenou em José por testemunho, quando ele saía contra a terra do Egito. José não foi para o Egito porque ele quis. Ele foi lançado para o Egito pelos seus irmãos. Ele foi contra a terra do Egito. E lá ele ouviu uma língua que ele não entendia. No Egito, eles falavam o egípcio. Entre o povo de Israel, eles falavam o seu próprio idioma. Quando eles foram para lá, quando José foi para lá, ele foi para uma terra em que ele não conhecia a língua. Ele foi lançado para uma terra que ele não entendia. E isso nos mostra que, mesmo que você esteja numa situação difícil, estar em uma terra em que você não entende uma língua significa estar em uma situação difícil. Quantas vezes o marido fala para a esposa assim: eu não entendo a sua língua, o que você está querendo dizer? E quantas vezes a esposa diz a mesma coisa para o marido quando estão sofrendo alguns desentendimentos? Então, falar a mesma língua do outro significa ter entendimento com o outro. E aqui, no versículo 5, ele está dizendo que Deus ordenou que todos cantem ao Senhor. E ele ordenou isso em José por testemunho. José sempre deu louvores a Deus, em todas as circunstâncias, e ele foi honrado. Mesmo quando ele estava em uma nação estrangeira, no Egito, que não era a nação dele. Lá ele ouviu uma língua estranha, uma língua que ele não entendia, mas mesmo assim ele entendia o louvor ao Senhor, e ele continuou louvando a Deus em todo o tempo. Então o versículo 1 até o versículo 5 do Salmo 81 nos fala: louve a Deus, adore ao Senhor com todos os instrumentos e ferramentas que você tem, em todas as festas e solenidades que você faz, versículo 3, porque é isso que o Senhor quer de nós. Essa é uma ordem, uma ordenança do nosso Deus. E Deus deixou em José o testemunho de que vale a pena louvá-lo sempre, independente da situação que você está passando. A segunda parte vai do versículo 6 até o versículo 10, e é uma lembrança das coisas que Deus fez pelo povo de Israel. Vale muito a pena lembrar
porque a primeira parte do versículo 1 ao 5 é: louvem ao Senhor, adorem a Ele em todo o tempo, em tudo o que fizerem, porque isso é uma ordenança do Senhor. Agora a segunda parte é: vamos relembrar quantas coisas Deus já tem feito por nós, que é o versículo 6 até o 10. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Deus está falando que Ele tirou eles da escravidão. No Egito, eles eram escravos, mas o Senhor tirou de seus ombros a carga, suas mãos ficaram livres dos cestos. 7. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Aqui está Selá. Selá é uma palavra que significa pausa. Então, aqui, quando eles estão cantando o salmo, vamos lembrar que os salmos são louvores, são cânticos. Quando eles cantavam esse Salmo 81, eles cantavam do versículo 1 até aqui, no versículo 7, e aqui no versículo 7, na hora da execução da música, eles dão uma pausa. Para que serve essa pausa? Para que eles meditem na letra que eles cantaram. Então, aqui, essa pausa vem para eles se lembrarem que devem louvar a Deus, do versículo 1 até o 5 fala isso, e o versículo 6 e 7, porque o Senhor tirou de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos, e porque, quando eles clamaram na angústia, o Senhor os livrou, e o Senhor respondeu do lugar oculto dos trovões, e o Senhor provou o povo nas águas de Meribá. Meribá era uma região onde eles chegaram no deserto e não havia água. Então o povo começou a murmurar e dizer para Moisés que Deus os havia tirado do Egito para matá-los no deserto. Mas o Senhor deu a ordem para que Moisés tocasse na rocha, que dali sairia água. Então a água saiu e o povo pôde matar a sua sede. Então aqui o selar é que significa pausa, é aquela pausa para eles se recordarem que devem louvar a Deus, versículo 1 ao 5, porque o Senhor tirou de seus ombros a carga, tirou-os da escravidão do Egito, quando eles clamaram na angústia, quando eles estavam passando pelo deserto, durante aqueles 40 anos de peregrinação do Egito para a Terra Prometida, que o Senhor sempre os respondia. Então, é como se aquele que canta esse salmo tivesse a seguinte percepção: vamos louvar a Deus, porque Ele sempre nos atendeu, Ele sempre foi bondoso para conosco, Ele sempre nos honrou, Ele sempre nos ajudou. Versículo 8. Agora, o versículo 6 até o versículo 10, no estudo da estrutura, eu falei aqui do Selá na parte musical. Mas no estudo da estrutura do Salmo, os 6 até o 10 formam um bloco em que eles estão lembrando, Asaf está lembrando do que Deus fez por eles. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. 9. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. 10. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e ta encherei. Então Deus aqui está dizendo, mais uma vez, abre bem a tua boca para louvar a Deus. Quando nós abrimos a boca para louvar a Deus, pelas bênçãos que Ele nos tem feito, aqui no caso, o povo de Israel tinha saído do Egito pelo braço do Senhor. Abre bem a tua boca e te encherei. Quanto mais você honra a Deus, quanto mais você adora a Deus, quanto mais você agradece a Deus, mais o Espírito Santo você recebe na sua vida. Agora, aqueles que abrem a boca para reclamar, para murmurar, para reclamar o tempo todo, não são cheias de Deus. Elas ficam cheias de coisas ruins, de forças negativas.
Preste atenção no que a sua boca fala. Abre bem a tua boca para louvar a Deus, e Deus te encherá. E a última parte vai do versículo 11 até o versículo 16. Fala sobre uma orientação a respeito da obediência. Então ele traz aqui uma advertência, um aviso. Qual é o aviso? Vale a pena obedecer ao Senhor. Se você obedecer ao Senhor, você vai alcançar bênçãos. Vamos ler aqui quais são as bênçãos prometidas. Versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. 12. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo seus próprios conselhos. O que esse versículo 11 e 12 está nos dizendo é que quando nós não aceitamos a voz do Senhor, quando nós não honramos e não queremos Deus, então Deus, ele faz uma coisa. Ele nos entrega aos desejos do nosso coração, para que nós façamos tudo conforme os nossos próprios conselhos. É como se Deus dissesse assim: se você não quiser ouvir a minha vontade, eu te deixarei livre para que você realize tudo o que vier no seu coração. Eu não vou mandar o Espírito Santo para dizer a você: isso é pecado, não faça isso. Pelo contrário, já que você não me quer ouvir, então você ficará livre para que você siga nos seus próprios conselhos. Isso é o que Paulo, lá na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 1, fala que corresponde à ira de Deus. Ele fala que os homens que não deram glória a Deus foram entregues às suas próprias paixões. Então os homens se inflamaram na sua própria sensualidade e começaram a praticar o homossexualismo, entregando-se homens com homens e as mulheres semelhantemente, que não escutam a Deus, foram entregues igualmente para um desejo lascivo de mulheres com mulheres. E todo aquele que não honra a Deus foi entregue à prática de toda sorte de maldades, de bebedices, pensamentos malignos, palavras ruins que são mentirosas e toda sorte de corrupção e trapaças e engano. Isso está escrito em Romanos, no capítulo 1, onde Paulo mostra o que acontece com aqueles que não querem o conselho de Deus. Eles ficam entregues às suas próprias paixões e vivem cometendo erros e caindo em desgraça, porque foram entregues às suas próprias vontades e aos seus próprios conselhos, que são maus quando nós não recebemos a orientação de Deus. E Deus aqui está falando justamente isso. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo seus próprios conselhos. Agora o 13. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. 14. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. 15. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. Versículo 16. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Então, o Salmo 81 se divide nessas três partes. Na primeira parte, uma convocação para adorar a Deus, versículo 1 a 5. Na segunda parte, a lembrança das maravilhas que Deus já fez pelo povo. Quando eles estavam passando no deserto, o Senhor arrancou deles a carga. O Senhor tirou eles da escravidão do Egito, versículo 6, livrou-os das mãos dos cestos, e no deserto, Deus
os ouviu na angústia e deu água para matar a sede deles quando eles estavam cheios de sede no deserto. Então, ele pede que eles não tenham deuses estranhos, porque só ele é o Senhor. Porém, versículos 11 e 12, o povo não ouviu ao Senhor, quis fazer as coisas pela sua própria vontade. E todas as vezes que desobedecermos, receberemos as consequências. Então, essa última parte, versículo 11 até o versículo 16, ele traz uma advertência, ele traz uma exortação, um aviso a respeito das coisas que acontecem, de que se desonramos a Deus, seremos entregues às nossas próprias paixões e, como consequência, nós somos pecadores, vamos errar, porque as nossas vontades sem Deus são vontades e conselhos que nos carregam para o erro e para o pecado. Agora, a advertência fala isso e fala também que se nós o ouvirmos, se nós andarmos nos caminhos dele, o Senhor em breve abaterá os nossos inimigos, voltará a mão contra os nossos adversários, versículo 14, e todos os que aborrecem ao Senhor serão sujeitos a nós. E o nosso tempo será um tempo eterno. Significa que quando morrermos, estaremos com o Senhor. Por isso o nosso tempo será eterno. Porque quem vive no caminho do Senhor está com Ele, já forma uma unidade com Ele. Assim como Cristo disse, eu e o Pai somos um. Aquele que está com o Senhor já é um com o Senhor. Então ele terá um tempo eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. E terá uma vida próspera aqui na terra. Porque o Senhor trará o trigo mais fino, ou seja, o melhor que existe na mesa para os seus filhos, e o saciaria com o mel saído da rocha. A rocha é uma pedra dura, significa a rocha aqui as situações difíceis da vida. O Senhor trará o mel saído da rocha, vai fazer com que nas situações de dificuldade, de angústia, saia mel, saia doçura. O Senhor trará isso para aqueles que o louvam. Esse salmo foi escrito por Asaf. Asaf foi um levita que adorava ao Senhor no templo na época do rei Davi. E o Salmo 81, ele faz parte do livro 3 dos Salmos. Os Salmos são organizados em 5 livros. Do Salmo 1 até o Salmo 41 são os Salmos de Davi. Do Salmo 42 até o Salmo 72 esses salmos fazem parte do livro 2. E o livro 2 tem 3 compositores. Os filhos de Coré escreveram os salmos 42 ao 49. Asaf, que é o autor desse salmo que nós lemos hoje, 81, escreveu o salmo 50 e atribui-se ao rei Davi o salmo 51 até o 71. E o Salmo 72 afirma-se que foi escrito pelo rei Salomão. Nós já lemos todos esses salmos aqui nesta série de meditações em salmos e, pelo estudo que fizemos, constatamos ali que o Salmo 66, o 67 e o 71 não existe a indicação de que foram escritos pelo rei Davi, mas se conclui que foram escritos por ele por uma questão de tradição e porque a forma como esses salmos foram escritos dá a entender que foi Davi que os escreveu, pela forma como eles foram escritos. E o Salmo 71, ele tem um trecho em que ele repete versículos do Salmo 70, que é um salmo que com certeza foi escrito por Davi, e por isso se atribui o Salmo 71 ao rei Davi. E o Salmo 72, no original, está escrito Lishmoló, que significa de Salomão ou para Salomão. Então, aqueles que traduzem essa expressão como de Salomão, entendem que ele é o autor do Salmo 72. Mas aqueles que traduzem essa expressão como para Salomão, entendem que
Na verdade, o texto foi escrito pelo rei Davi para Salomão. Lendo o Salmo 72, o último versículo fala assim: findam-se aqui os salmos de Davi. Então, existe uma corrente teológica que defende que o Salmo 72, na verdade, ele não foi escrito por Salomão. Alguns estudos falam, ele escreveu o Salmo 72, mas a corrente que parece ter mais força é a que diz que o Salmo 72, na realidade, foi um salmo que também foi escrito pelo rei Davi para falar sobre o reinado de Salomão. Quando você lê o Salmo 72, lá está escrito que o rei seja abençoado, que ele seja, que ele receba bênçãos. Então seria uma oração escrita pelo rei Davi para o reinado do seu filho Salomão. Então, se seguirmos por essa linha, então temos que dizer que o livro 2 tem o Salmo 51 até o 72, todos escritos pelo rei Davi. E aí entramos no livro 3, que é o livro que nós estamos agora, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Do Salmo 73 até o 84 foram escritos por Asaf. E na verdade, do Salmo 73 ao 83. O Salmo 84 foi escrito pelos filhos de Coré. E nós temos do 73 ao 83 que foram escritos por Asaf. E esse salmo, como nós vimos, é um convite para a adoração ao Senhor e uma orientação para a obediência a Ele, uma exortação à adoração e à obediência a Deus. Essa é a meditação do Salmo 81 e nós temos como aplicações práticas que nós devemos louvar a Deus em todo o tempo porque o Senhor é aquele que nos cuida. Nós devemos lembrar, recordar das bênçãos que nós já recebemos de Deus, que Deus já nos deu no passado. Assim como a segunda parte desse salmo traz uma lembrança das maravilhas que Deus operou no meio do povo de Israel, derramando água no deserto, nas águas de Meribá. Quantos milagres, quais são os Meribás que Deus fez na sua vida? Quantas coisas que você pode contar que você não esperava e que você, quando pôs em oração, recebeu de Deus? Lembre-se disso. Tenha na sua mente a primeira parte do salmo: cantar alegremente ao Senhor em todo o tempo, e se recorde das maravilhas que Ele tem operado na sua vida e guarde essa exortação, esse aviso do Senhor de que, se o meu povo me escutasse e seguisse nos meus caminhos, porque fazendo isso você receberá o trigo mais fino e o mel saído da rocha. A sua vida poderá estar em uma rocha, numa situação dura, difícil, mas o Senhor trará doçura sobre a sua vida quando você louvá-lo e quando você tiver a gratidão de lembrar dos meribás, dos milagres que ele já fez na sua vida e quando você seguir a obediência, ouvir essa correção, esse aviso, essa advertência de andar nos caminhos dele. Hoje é dia 20 de outubro e todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, a maioria dos meses tem de 30 a 31 dias. Esse mês de outubro tem 31 dias, então cada dia, no final do vídeo, nós postamos um vídeo sobre o provérbio do dia. Então vou deixar aqui, leituras em Provérbios 20. Provérbios 20 traz a recomendação de vencer o vinho e a bebida forte, vencer a preguiça e a acomodação como formas de ter uma boa vida. É sobre isso que Provérbios 20 nos fala. Cada capítulo de Provérbios, sendo lido todos os dias, traz conselhos e revelações para uma boa vida nessa terra e para uma vida na eternidade com Deus. Por essa razão, medite sempre em Provérbios, leia sempre o capítulo do dia. Hoje nós vamos deixar aqui
Leituras em Provérbios 20. E do lado eu vou deixar um botão para que você possa se inscrever no canal, para que você seja notificado todas as vezes que forem postados novos vídeos. Deus abençoe, a graça e a paz de Cristo sempre. Amém.